Bom, gente, o tema de hoje pode parecer muito simples, mas eu queria falar uma coisa pra vocês, hein? Deus mora nos detalhes. Sabe aquele detalhe que vai fazer toda a diferença no seu look? Então, é por aí. Qual o comprimento ideal para cada tipo de calça? Imagina, você comprou uma calça nova, tá toda empolgada e faz a bainha no lugar errado. Então, para isso não acontecer, a gente vai ver aqui na prática o efeito de cada comprimento de barra de cada tipo de calça. Por quê? Porque se tiver inclusive um pouquinho errado ou para cima ou para baixo, pode sim acabar com aquele visual, pode comprometer sim aquele look que estava incrível. Bom, gente, antes de começar, eu queria relembrar aquela frase que eu amo, que eu já falei aqui 1000 vezes, que é: tudo que alonga, afina, e tudo que achata, engorda. Esse é, gente, o princípio básico para definir a altura dessas calças. O objetivo hoje é deixar a nossa perna o mais alongada possível. E quando isso não acontecer, a gente tentar compensar de alguma maneira. Aqui, hoje, quando isso acontecer, eu vou compensar com um salto. Mas, se nesses casos você optar por um sapato baixo, o que você vai fazer? Você vai duplicar a cor da calça e vai jogar para a parte de cima também. Por quê? Porque aí você vai ganhar esse blocão alongado e vai compensar a falta de salto. Outra coisa também que eu preciso falar pra vocês, não é uma notícia das melhores, tá? Pelo contrário, a maioria das minhas clientes sempre me pede o quê? Rafa, eu preciso que você encontre o tamanho da barra ideal para que eu possa usar minha linda calça tanto com salto quanto com sapato baixo. Resposta: não existe essa forma, gente. É dose, né? E por favor, não tentem fazer isso, porque com certeza ela vai ficar errada tanto para sapato baixo quanto para sapato alto. Então é mais fácil você pelo menos garantir um deles. O que eu geralmente sugiro? Se for aquela calça de trabalho que a gente use muito, aquela calça que a gente não tira do corpo, que vale cada centavo investido, com a minha sugestão, vamos comprar então 2 dessa calça. Porque aí você vai marcar uma barra para salto e uma barra para sapato baixo, enfim, rasteira, sapatilha. Estou incentivando o consumo? De jeito nenhum. Vocês prestaram bem atenção que eu dei essa dica para aquela calça que a gente não tira do corpo, principalmente para uma calça de trabalho que a gente usa no dia a dia. Ou seja, de novo, vai valer cada centavo investido nas duas nesse caso. Rafa, mas olha só, meu orçamento tá curto, não vai rolar comprar 2. Então, a gente em casa vai tentar pensar, vai tentar mentalizar qual das duas a gente acha que vai usar mais. Outra dica que eu dou é: deixa comprida por enquanto, vai usando com salto e depois você corta para usar com sapatilha. Também é uma super dica para você usar das duas maneiras, mas não ao mesmo tempo. Então vamos à prática. Bom, gente, primeiro exemplo, eu escolhi aqui uma calça de alfaiataria, que geralmente são aquelas calças de trabalho, com aquele tecido mais leve, mais solto, mais confortável, sem ser jeans. A boca dessa calça, ela pode ser tanto reta quanto levemente aberta, que é o caso. Ela não chega a ser uma boca de sino. E para essa calça, qual a regra pra gente marcar certinho ali a barra quando for fazer a bainha? A gente tem que deixar essa calça sempre a 1 dedo no máximo de distância do chão. 1 dedo, gente, nem mais curta, nem mais comprida. Porque se eu deixar mais comprida, ela vai sair arrastando no chão, beijando o chão. Não fica nem um pouco elegante aquela calça com aquela barra toda comida, principalmente em ambientes corporativos, tá? Muita atenção. E se eu deixar ela mais curta, o que vai acontecer? Ela vai ficar, que é o que a gente chama, pescando siri. Imagina essa cena, a gente andando e ela fica balançando ali no meio do ossinho, como se fosse um sino batendo. Isso é terrível. Então, para isso não acontecer, lembra sempre dessa regrinha: 1 dedo do chão e tá tudo certo. Ah, gente, outra coisa, tem que marcar sempre com o sapato que você quer usar. Se você então quiser usar com uma sapatilha, você vai marcar essa barra usando a sapatilha, vai lá e marca 1 dedo do chão.
Bom, gente, segundo exemplo, vocês lembram dos anos 70, aquelas calças com uma boca super larga, as famosas bocas de sino? Pois é, como vocês já devem saber, essa tendência voltou com tudo, mas a gente vê por aí muita gente usando o comprimento dessa calça errado. Então o que a gente tem que saber para não errar e arrasar por aí? Bom, aqui a regra para essa calça é um pouquinho diferente da anterior. Por quê? A gente tem que marcar essa barra bem rente ao chão, tá? Não precisa ser tão comprida beijando não, mas ela tem que ser ali no limite. Caso isso cubra todo o seu pé e você tenha dúvida se isso pode ou não pode, pode. Não tem problema nenhum, porque quando a gente andar naturalmente o sapato vai aparecer e é assim que usa essa calça. Então por mais que cause algum tipo de estranhamento, daqui a pouco você acostuma. E por que essa calça tem que ser assim tão comprida? Porque vocês estão lembradas daquele efeito sino batendo? Imagina essa calça com a boca dessa largura curta. Conforme a gente for andando, essa barra vai sacudir, ela vai ficar balançando. Então assim, vai ser uma imagem pior ainda do que a da calça anterior. E também, como vocês devem imaginar, se eu subo essa barra, o que acontece? Eu achato a minha perna e essa calça, gente, pelo contrário, ela é ideal para alongar a silhueta, ela equilibra essa silhueta como um todo, ela é fantástica. Bom, gente, nosso terceiro exemplo, calça pantalona. Quais são as calças pantalonas? São aquelas que vêm largas desde o quadril. Eu falei aqui que você pode optar sempre por uma barra para um sapato baixo ou para um salto alto, lembra? Porém, nesse caso, como essas calças alargam muito as silhuetas e automaticamente já achatam, o que eu indico aqui? Usar sempre esse tipo de calça com salto. Como eu sempre falo aqui, no caso, usar salto vai ser a cura ou a lei da compensação. Agora vamos ao comprimento dessa pantalona. Gente, nesse caso, o mais indicado é rente ao chão. E como eu falei aqui pra vocês, ela tem uma silhueta muito afastada do corpo. Cada pedacinho que a gente consiga ganhar, isso vai ser muito útil no resultado final daquela silhueta alongada. Gente, é rente ao chão, não precisa ser maior, porque se você deixar essa barra muito grande, como ela é muito molinha, ela pode entrar ali embaixo do seu sapato, você tropeçar, embolar, é até perigoso, tá? Então, rente ao chão para não ter erro. Bom, gente, nosso quarto e último exemplo. Calça skinny. Parece que é muito simples, né? Mas sabia que gera muita dúvida? Eu vou começar falando primeiro pelo erro que a gente não deve cometer aqui na calça skinny. Muitas vezes a gente compra aquela calça skinny e ela vem com uma barra super comprida. O que a gente deve evitar? Descer essa barra super estreita até a metade do salto. Lógico que a barra é estreita, a gente não vai conseguir levar até lá embaixo. Esquisitíssimo, não dá pra entender se é uma meia, uma bota, um sapato inteiro, uma polaina. Não é legal, melhor evitar. Segunda coisa que a gente também deve evitar, esse tipo de calça skinny que vem com a barra muito comprida. Engelhar toda aqui no tornozelo, gente, como se fosse uma polaina. Toda enrugada, também não é legal. Mas então, Rafa, qual é esse comprimento ideal? A altura desse ossinho que a gente tem aqui no tornozelo. Pronto, não tem erro. E caso você queira dar um charminho a mais, você pode também dobrar um pouquinho dessa calça skinny. Mas lembrando sempre do ossinho pra cima. Outra coisa que eu queria lembrar também é, quanto mais pra cima a gente dobrar essa calça, mais a gente vai cortar a perna e mais achatada vai ficar a nossa silhueta. Então nesse caso a gente pode usar aquela cura que eu falei lá no início do vídeo. Ou optar por um salto pra compensar, ou repetir a mesma cor da calça na parte de cima, porque aí a gente vai ganhar esse blocão todo alongado. Bom, gente, agora não tem mais mistério, né? Você já sabe como é simples marcar aquela barra ou bainha, né? Dependendo do estado que você mora. Porque também muitas vezes, sabe o que eu vejo? Que a gente fica usando coisa errada por preguiça de levar na costureira, tá? Então agora, ó, não quero ver ninguém com preguiça. Todo mundo marcando direitinho, linda, arrasando com a barra da calça no lugar certo. E, antes de ir embora, aproveitando que eu também estou de calça jeans, eu queria falar pra vocês um pouco sobre o comprimento da minha calça, que é uma calça boyfriend, que são aquelas calças super largas, geralmente com corte masculino, bem despojadonas, bem do jeito que eu gosto. E queria mostrar pra vocês aqui que eu apenas dobrei a barra
e deixei aonde ela parou. Por ser uma calça também de silhueta mais larga e também por eu ter dobrado muito pra cima, qual é o efeito que essa calça traz? A chata também. Então eu que não sou boba, tratei logo de providenciar uma super plataforma pra compensar toda essa altura perdida. Aproveitando para finalizar, caso ainda tenha ficado alguma dúvida sobre calça jeans de corte reto, o que eu vou falar pra vocês? Se você tem um estilo mais clássico, mais conservador, eu aconselho a fazer um dedo acima do chão. Mas caso você seja mais moderninha, descolada, nesse caso sendo jeans, não tem problema nenhum se ela ficar um pouquinho arrastando no chão. Vai dar aquela esfoladinha, vai dar toda uma bossa pra calça, mas isso é só pra jeans, hein? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e que ela tenha sido muito útil pra vocês. Quero ver todo mundo linda, arrasando, com a perna ó, comprida, alongada, desfilando por aí com a barra certa. Então é isso. Um super beijo e até o próximo programa Não Tenho Roupa. Tchau! Você já se inscreveu? Então pode se inscrever agora, é muito fácil, é só apertar esse botãozinho aqui embaixo, gente, não demora nada, você vai receber em primeira mão todas as atualizações do meu canal. Se você gostou, pode curtir aqui, pode ir na fanpage do Facebook, pode ir no Instagram e pode contar para as amigas também, pode compartilhar, pode fazer comentário aqui embaixo, pode me mandar e-mail, o que você quiser, você que manda.